Que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Hoje iremos falar sobre um assunto que interessa a todas as famílias, a juventude. O jovem necessita do contato profundo com o Evangelho de Jesus. Que diferenças o estudo e a vivência do Evangelho podem fazer no jovem que a pratica? O tema de hoje é o jovem e o Evangelho de Jesus. E para conversar conosco, convidamos Bárbara Pessoni, presidente da Associação Espírita Casa da Esperança, em Inhumas, Goiás. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada, Marli. Olá, amigos. Que Deus nos abençoe o diálogo desses instantes. Bárbara, qual a importância do Evangelho de Jesus em nossas vidas? O Evangelho de Jesus, para todos nós, é essencial, porque é o alimento da nossa alma. Jesus, como governador desse orbe, como sublime condutor das nossas almas, nos deixou um legado, que são os seus ensinamentos, o direcionamento seguro para as nossas existências. Então o Evangelho de Jesus, ele representa para nós a bússola segura, para que a gente possa nortear todas as nossas ações, tanto no mundo físico, quanto no mundo espiritual. Bárbara, quem é o jovem segundo a doutrina espírita? A doutrina espírita nos ensina a visualizar esse jovem como espírito imortal, como um companheiro de tarefas que já vivenciou múltiplas existências e que muito provavelmente já esteve conosco em outras caminhadas, em outras oportunidades reencarnatórias. Então, como a doutrina espírita mesmo coloca, como espírito envelhecido que é, assim como nós somos, pode ter vivido experiências não tão felizes, né, e que precisam de recapitulações, de aprendizados, de continuar sua tarefa de crescimento espiritual. Então, assim como nós, o jovem é um espírito necessitado de evangelho, necessitado de aprender com Jesus o caminho do bem. E que está na fase especial da encarnação, né, Bárbara, de colocar isso em ação. Isso mesmo, né? Os espíritos nos ensinam que o jovem, ele vivencia uma fase muito peculiar da caminhada evolutiva. Porque nesses instantes em que o espírito está se assenhoreando, vamos dizer assim, do corpo físico, tanto a problemática de ordem fisiológica com relação aos hormônios, com relação ao crescimento do corpo, né, a autoaceitação, mas também nós percebemos aí uma fase importantíssima no campo da afirmação das características do espírito. Então, esses conflitos, os traumas, toda a problemática que esse espírito traz de outras existências, se coloca de uma forma muito mais acentuada na juventude, né, no início ali da adolescência. Então, o Evangelho de Jesus tem a capacidade de oferecer base sólida para esse espírito que está se encaminhando aí para a concretização da encarnação. Uhum. Bárbara, o que o jovem necessita que seja oferecido a ele para o seu bom direcionamento? O jovem, ele necessita nessa fase de sustentação. Sustentação moral, sustentação para que ele possa ter condições de enfrentar essa fase, se nós podemos dizer enfrentar, né? Caminhar por essa fase da forma mais tranquila, saudável, harmônica e equilibrada possível. Então, o jovem, ele precisa de alimento espiritual que o possibilite fazer escolhas mais produtivas na existência. Então, o Evangelho de Jesus é esse elemento de segurança para que nós possamos fortalecer o coração juvenil ante os embates da existência. Que, como nós vivenciamos uma encarnação no mundo de provas e expiações, nós vamos certamente enfrentar problemas, dificuldades, embates mesmo na existência, né? Então, o Evangelho de Jesus é o alimento necessário para que a gente possa caminhar com mais segurança, tranquilidade e equilíbrio mesmo. E principalmente o Evangelho dentro do lar, né? Isso mesmo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.
Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação. E estamos conversando hoje sobre o tema O Jovem e o Evangelho de Jesus. Bárbara, na história dos relatos evangélicos, existem exemplos de jovens que trabalharam com Jesus e por Jesus? Relate para nós. Nos relatos evangélicos, no Novo Testamento, no Antigo Testamento também, mas mais notadamente no Novo Testamento, nós vemos vários exemplos de trajetórias luminosas que começaram na juventude, né? Jovens aí que começaram bem cedinho a trabalhar com Jesus, a trabalhar para Jesus, né? Um dos grandes exemplos que nós temos é a tarefa de João Evangelista e o seu irmão Tiago, que começaram aí bem jovenzinhos, né? João tinha cerca de 15 anos, Tiago tinha cerca de 13 anos, quando começaram a sua tarefa apostólica de divulgação da Boa Nova. E nós vamos encontrar uma figura muito importante de incentivo ao trabalho do jovem, que é Paulo de Tarso. Paulo investiu no jovem grandes esperanças. Nós vamos ver a relação de Paulo com Tito, com Timóteo, né, estimulando, incentivando, utilizando as epístolas para ensiná-los a trabalhar, para fortalecer os seus corações na tarefa de divulgação do Evangelho. Nós vamos encontrar o exemplo de João Marcos, que viria a ser o evangelista Marcos, que bebeu da água, das palavras de Pedro, para que pudesse escrever os seus relatos do Evangelho de Jesus. Então nós temos exemplos vivos, né, e muito fortes de trajetórias vitoriosas que se iniciaram na juventude, aí no trabalho com Jesus e por Jesus. E todos eles foram corajosos, laboriosos na sua tarefa, né, Bárbara? Foram muito corajosos e, mais importante, Marli, tiveram orientação segura. Tiveram um sustento de uma mão amiga que os pudesse fortalecer o coração para as tarefas. Nós vamos encontrar, por exemplo, João Marcos, que no início da sua tarefa, como nos relata Emmanuel, teve algumas dificuldades de compreensão, né? E que foi encontrar em Pedro o elemento de sustentação para que pudesse encaminhá-lo nas tarefas. Paulo foi esse elemento para Tito, para Timóteo e para tantos outros. Então é importante confiar no jovem as tarefas e sustentá-lo na caminhada que ele deve trilhar. O Evangelho pode promover a reforma íntima do jovem? Com certeza o Evangelho ele promove a reforma íntima de todos nós. Porque quando nós vemos os exemplos dos grandes tarefeiros, as orientações de Jesus, realmente a nossa alma, ela se sente segura, fortalecida para dar os passos no rumo da transformação íntima, que é um processo, por vezes, na grande maioria das vezes, doloroso, porque nós precisamos abandonar velhos hábitos de outras existências. Mas o Evangelho de Jesus tem um mecanismo pedagógico muito forte, muito firme, de conduzir a nossa alma a Deus, de conduzir a nossa alma ao bem. Então, oferecer o alimento evangélico ao jovem, com certeza, é o fator de mudança íntima que nós tanto necessitamos nessa existência.
Como a família, Bárbara, pode aproximar o jovem do Evangelho de Jesus? Como nos coloca Emmanuel, a família é o ambiente, o lar é o melhor ambiente, é o primeiro ambiente em que nós promovemos a educação da nossa alma. Então, esse processo de encaminhamento do jovem a Jesus, ele começa por questões muito simples, como, por exemplo, o culto do Evangelho no lar. Aquele companheiro, pai, educador, que ainda não possui o culto, que não realiza o culto do Evangelho no lar, é um elemento importante para que a gente possa levar o Evangelho de Jesus aos nossos jovens, né? Realizar ali semanalmente a reunião familiar em torno do Evangelho, da prece, né? Encaminhar os nossos jovens para a casa espírita, para as várias atividades que as nossas casas espíritas têm condições de oferecer a esse jovem. Então, a família, ela tem grande responsabilidade nesse campo, porque o jovem é um filho de Deus que está confiado aos seus pais para que possam sustentá-lo, fortalecê-lo nessa grande caminhada que é a evolução do espírito, né? E que nessa presente encarnação se encontra sob a guarda do seu pai, da sua mãe, dos seus avós ou de quem esteja ali na tutela daquele espírito. Uhum. Nós voltamos em breve com o programa Espiritismo em Ação. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre o tema O Jovem e o Evangelho de Jesus. Bárbara, qual o papel da doutrina espírita no auxílio à educação do jovem? Joana de Ângeles nos fala que a doutrina espírita tem um projeto ideal de vida para o jovem. A doutrina espírita ela tem condições de esclarecer esse jovem acerca das dificuldades íntimas e de relacionamento com o mundo que são naturais dessa fase. A doutrina espírita ela tem respostas seguras, claras, sobre todas essas questões. As dificuldades de autoaceitação que esse jovem enfrenta, as dificuldades de relacionamento com a família, as dificuldades de compreensão do ambiente em que ele está inserido. Então, a doutrina espírita ela tem condições de oferecer respostas. E essas respostas, elas trazem mais segurança, trazem mais elementos para facilitar para esse jovem a realização dessas escolhas tão importantes. Porque as escolhas, muitas das escolhas mais importantes da nossa existência são realizadas na juventude, né? Como a nossa vida vai se encaminhar daquele instante para frente. Então, a doutrina espírita ela cumpre um papel importantíssimo de oferecer segurança, base sólida, para que o jovem possa caminhar mais tranquilo ante os embates da vida. O fato de saber quem ele é, de onde ele veio, para onde vai, dá um novo direcionamento para a vida juvenil. Com certeza, com certeza. Bárbara, nós vamos assistir agora uma matéria sobre o tema de hoje. Acompanhe conosco.
Bárbara, que oportunidades a Casa Espírita oferece ao jovem para que ele se integre no programa de estudo e de caridade? A Casa Espírita ela oferece diversas oportunidades para que o jovem tenha condições de ter uma relação de maior proximidade com o Evangelho de Jesus. E de forma muito agradável, muito prazerosa, porque a Casa Espírita, ela, na verdade, é um grupo de amigos. Então, a Casa Espírita ela oferece, por exemplo, a oportunidade abençoada da mocidade. Nós temos aí as mocidades espíritas, que são verdadeiros celeiros de bênçãos, porque propiciam a esse jovem o estudo, a prática da caridade, a oportunidade da reforma íntima, a oportunidade de conviver num grupo de amigos saudável. Então, nós deixamos aqui para os pais, para os jovens, encaminhem os seus filhos à Casa Espírita, às mocidades espíritas, que com certeza terão condições de oferecer trabalho, estudo, alegria, para que nós possamos construir, auxiliar na construção de um mundo melhor. E além dessa oportunidade da mocidade espírita, a Casa Espírita também tem a oportunidade de auxiliar o jovem a conviver melhor com as suas dificuldades. As nossas casas espíritas têm o tratamento espiritual voltado especificamente ao público juvenil, em que esse jovem, numa linguagem própria para atender às suas necessidades, será atendido aí com o tratamento desobsessivo, com as aulas de evangelização, em que esse jovem, que muitas vezes é vítima dos processos obsessivos, de toda ordem, de toda dificuldade, tem os processos de viciação também, que muitos vivenciam. A Casa Espírita, através do tratamento espiritual, tem condições aí de sustentá-lo, para que ele possa ter equilíbrio espiritual, auxiliar o lar, auxiliar a família no equilíbrio desse lar, através do atendimento dos irmãozinhos necessitados que porventura possam estar ali naquele ambiente, trazendo dificuldade, trazendo perturbação, e também auxiliar o jovem no próprio processo ali de convivência com a mediunidade. Os nossos jovens, eles começam nos cursos na Casa Espírita bem cedo, a partir dos 14 anos, e logo já estão integrados à equipe mediúnica, então fortalecendo aí o equilíbrio, fortalecendo aí a sua saúde espiritual. Então a Casa Espírita tem muitos recursos, e felizes são os jovens, felizes somos todos nós, que temos oportunidade aí de beber na fonte consoladora da doutrina espírita. Nós vimos nessa matéria, Bárbara, jovens participando de campanhas educativas, de colocando a mão no trabalho do bem. Isso também pode favorecer o jovem no caminho novo? Com certeza, o trabalho é o melhor remédio, O trabalho é o alimento da nossa alma. Nós vimos ali várias imagens, dos nossos jovens no trabalho assistencial na Casa Espírita, nas atividades do próprio movimento espírita, Nós temos a Caravana da Caridade, nós temos o trabalho Humberto de Campos, que vai se realizar aqui em Goiânia no dia 24 de outubro. Então, nós já deixamos aí o convite também para as atividades do trabalho Humberto de Campos. Tem as campanhas educativas, Nós teremos agora no mês de setembro a campanha Viver Vale a Pena, Suicídio Nunca, Nós teremos várias atividades, nós temos as atividades aí do Dia de Finados, que a gente vai para os cemitérios fazer campanha de divulgação, levando consolo, fazendo cultos nos túmulos, levando o evangelho. Então são muitas oportunidades. Tem a campanha em defesa da vida, tem os meninos ali com as faixas, com as atividades, tem os encontros, os encontros fraternos, a Concafras, todas essas oportunidades aí. A prática da caridade, ela é um tratamento, na verdade, para nós. Então o jovem também pode usufruir dessa oportunidade abençoada aí de trabalho. Bárbara, que obras espíritas podem fortalecer o espírito reencarnado na fase da juventude? A doutrina espírita, graças a Deus, tem muitos exemplares aí que são muito úteis para nós que trabalhamos com a juventude e também para o jovem. Nós vamos citar aqui alguns exemplos, mas só o Chico Xavier psicografou mais de 400 livros. Então, nós temos muitas obras que podem ser pesquisadas e que vão auxiliar muito. Nós temos, por exemplo, a obra de Luiz Sérgio, que tem exemplos, tem casos edificantes,
que nos trazem exemplos da visão do mundo espiritual a respeito das drogas, a respeito do aborto, a respeito das festas que são realizadas no mundo, a respeito do ambiente dos bares, né? Nós temos um livro muito bacana que se chama Chão de Rosas. Depois, quem tiver a oportunidade, busque esse livro. É um livro em que o Espírito está falando diretamente ao coração juvenil. Nós temos o livro Cântico da Juventude, né? Nós temos várias obras, e também obras que são ditas como mais clássicas, né? Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, com certeza, vai nos auxiliar muito aí no processo de evangelização da nossa alma. Então, você jovem, tem no Evangelho segundo o Espiritismo aí uma ótima obra para iniciar a sua leitura, né? Tem os livros de André Luiz, tem vários, e temos os livros da editora Alta de Souza, né? Nós temos a série Jovem, que traz aí uma coletânea, uma compilação de várias obras que tratam desses temas palpitantes, né? Nós temos aí na série Jovem, o Jovem e a Família, o Jovem e a Doutrina Espírita, o Jovem e o Sexo, o Jovem e os Vícios, que são livros aí que foram elaborados para atender o jovem, né, que tanto podem ser utilizados nas mocidades espíritas, mas também podem ser utilizados nos lares, no culto do Evangelho no lar, para a leitura do jovem ali no dia a dia. Né? Nós temos o livro Espiritismo para a Juventude, que é um livro muito interessante, traz aí casos, reportagens, relatos científicos que corroboram os ensinos dos espíritos, e nós temos um livro muito belo, é um dos que eu mais gosto, que é o livro Jesus para a Juventude. Esse livro é um livro que fala da tarefa dos apóstolos, da tarefa da Mãe Santíssima, né, da tarefa do que Jesus espera do jovem. Né? O jovem, como diz Irmão Áureo, é a sublime esperança do Cristo. Então, os livros espíritas trazem muitos elementos aí para fortalecer o nosso coração, para que a gente possa continuar nessa caminhada com Jesus. E, Bárbara, temos também livros que preparam pais, preparam educadores para lidar com o jovem, não é? Isso mesmo. Nós temos um livro, a editora Alta de Souza publicou um livro chamado Adolescência, um desafio para pais e educadores. Esse livro tem sido muito útil, tanto para os pais de família, para as mães, para aqueles que lidam com o jovem mais diretamente, também para os professores, porque traz elementos práticos, vamos dizer assim, né? Por exemplo, tem o caso lá, o capítulo Jovem e Obsessão, o jovem e o homossexualismo, o jovem e os problemas familiares, com casos, relatos do mundo espiritual e o encaminhamento que a doutrina espírita dá para esse tipo de dificuldade, para essa questão, né? Então, além de outros, por exemplo, nós temos o livro Trabalhando com o Jovem, para aquele que quer lidar diretamente com o jovem na casa espírita, né? Nós temos o Jovem e a Caridade, como incentivar o jovem à prática do bem, né? Então nós temos aí vários livros. O livro Adolescência e Vida, da Joana de Ângeles, nos auxilia muito a compreender o universo do jovem, né? Para que nós possamos melhor lidar com ele de forma fraterna, de forma esclarecida, né? Porque na verdade o jovem é nosso companheiro e nós precisamos andar lado a lado com ele. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespirita.com. Chegamos ao final do programa Espiritismo em Ação. Agradecemos a presença da Bárbara conosco no programa de hoje e agradecemos também a você, telespectador, por ter nos acompanhado. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações.